Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esta aula. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 4, onde estamos tratando um pouquinho sobre a Política Nacional de Saúde Ambiental. Vou compartilhar meu material com vocês, como eu tenho feito nas nossas aulas, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho o material, porque eu não vou abri-lo para compartilhar, porque senão pode puxar um pouquinho, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos lá então, pessoal. Bom, estou com essa jaqueta porque aqui onde eu moro está bem frio. Pense em um lugar frio, gente. Em São Paulo está bem frio. Vamos lá então, pessoal. Nós já tratamos de muitos assuntos, né? Então, o que eu quis hoje trazer aqui para vocês? Quis trazer um pouquinho sobre lei. Porque às vezes vocês podem pensar assim: não preciso tratar sobre lei, não preciso ver lei. Eu discordo de você. Se, por exemplo, você precisar tratar, escrever, redigir um artigo ou um texto, uma dissertação, é muito interessante quando você possui o conteúdo de legislação. E no nosso caso, nós temos uma lei própria para a política nacional do meio ambiente. Ou seja, a Lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Então, é muito interessante que nós venhamos, neste primeiro momento, de uma abordagem legislativa, entender um pouquinho sobre essa lei, ok? Vamos iniciar, então, no artigo 1º. Não sei se vocês já tiveram algum contato com a legislação propriamente dita, mas eu sempre vou falando para vocês, inciso, a linha, parágrafo, podem ficar tranquilos. Artigo 1º. Esta lei com fundamento nos incisos 6º e 7º do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Então, o que você tem aqui? O que nós temos aqui? Uma lei que vai estabelecer o que é a Política Nacional de Meio Ambiente, também tratando dos mecanismos de formulação e aplicação do SISNAMA e do Cadastro de Defesa Ambiental. Bora lá, então. Da Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 2º da lei vai nos dizer que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Ou seja, aqui te fala qual é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. Qual é o objetivo dessa política? A preservação, melhoria, recuperação e qualidade ambiental. Propícia a vida, ou seja, eu tenho a vida então como o centro desta política, o centro desse objetivo de preservação, de melhoria, de recuperação de qualidade ambiental. Eu tenho a vida como centro dessa prioridade. Porque quando eu tenho a vida, eu tenho também como esse centro o quê? As gerações futuras. Concorda comigo?
Porque eu faço hoje pensando também no amanhã, tá? Aqui é um T, tá, gente? Parecendo um A, mas aqui é um T. E ficou bem mal feito, porque eu escrevo aqui com o mouse, né? Então, vocês imaginam a luta que é gerações futuras. Pronto. Visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios, ou seja, agora aqui começa um rol de princípios para que esses objetivos eles sejam assegurados. Inciso 1º, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, ou seja, considera-se o meio ambiente como algo público, como um patrimônio público. E nós vemos, por exemplo, que compete, sem sombra de dúvidas, aos entes da federação guardar, assegurar os patrimônios públicos. Ou seja, você tem o meio ambiente entrando neste rol a serem necessariamente, olha a priorização, é necessário esse asseguramento e essa proteção, tendo em vista o uso coletivo. Ou seja, você tem a ação do meio ambiente, o meio ambiente, como uso coletivo, ou seja, um bem público. Por isso que você, então, precisa ter melhor dizendo, esta grande proteção em cima do meio ambiente. Segundo, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do mar. 3. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, ou seja, eu não tenho apenas o uso, eu tenho um planejamento e uma fiscalização sobre esses recursos. 4. Proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas. 5. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Deixa eu pular aqui. 6º, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 7º, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Do estado da qualidade ambiental. 8º, recuperação das áreas degradadas, ou seja, olha que interessante. Você tem 2 pontos de vista. Você tem aqui uma... Ai, gente. Tô conseguindo escrever aqui. Não vai dar, gente. Você tem uma proteção, ou seja, você tem um cuidado pré-problema ambiental e pós-problema ambiental. Ou seja, você tem um cuidado, você tem uma preocupação em cuidar do meio ambiente e recuperar o meio ambiente nas suas áreas degradadas. Olha que interessante. 9º, proteção das áreas ameaçadas de degradação. Ou seja, você tem uma recuperação do que foi degradado e você tem uma proteção de áreas ameaçadas. 10º, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. Qual que é o objetivo? Capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Ok? Bom, viu como... Vamos continuar a leitura, só dando uma pausa aqui. A grande importância que você tem em analisar essas leis, porque é aqui que você vai encontrar os objetivos, é aqui que você vai encontrar todo esse rol de preservação, de proteção
do meio ambiente. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por... Aqui eu achei muito interessante. Ó, presta atenção. O que é meio ambiente? Porque às vezes você pode falar, meio ambiente é tudo. Ali a árvorezinha que eu vejo ali, mas vai muito além disso. Presta atenção. Meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, de ordem química e de ordem biológica. Ou seja, você tem três formas de identificar, três ordens de identificar esse meio ambiente. As interações físicas, químicas e biológicas. Ok? 2. Degradação da qualidade ambiental. É a alteração adversa das características do meio ambiente, ou seja, você tem um ambiente X e você tem na sua degradação, ou seja, você tem uma modificação, uma alteração daquilo que seria propriamente dito meio ambiente. Ou seja, você possui uma alteração do meio ambiente. Aquele conjunto de condições são influenciadas por essa degradação, tá? Poluição. A poluição é a degradação da qualidade ambiental. Ou seja, na degradação dessa qualidade, aqui no inciso 2º, eu tenho uma alteração. Alterou. A poluição, ela vai derivar, então, dessa degradação de qualidade, resultante de atividade direta ou indiretamente. Aí vai vir um rol. Eu tenho a degradação, essa alteração. Dessa alteração, eu tenho um resultado, que é a poluição. Que nós temos aqui um rol do que é poluição. A linha A, que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou seja, vão criar condições diferentes das atividades sociais e econômicas. C, afetem desfavoravelmente a biota. D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou seja, algo visual que você de cara percebe, e de forma também sanitária. Letra E, que lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Você tem, então, uma alteração total no meio ambiente. Agora, se eu tenho poluição, se eu tenho essa degradação, eu tenho alguém que vai fazer isso, ou seja, o poluidor, que pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, responsável direta ou indiretamente, ou seja, mesmo que de forma indireta, por atividade causadora de degradação ambiental. 5. Recursos ambientais: atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, a fauna e a flora. Bom, superamos essa parte. Agora nós vamos entrar em quais são os objetivos, porque sempre que eu tenho uma lei, eu tenho um objetivo por trás daquela lei. Não adianta eu falar assim, eu quero fazer isso, sendo que eu não tenho um objetivo. Então, se eu falo aqui, eu estou lecionando essa aula para vocês, eu tenho um objetivo. Qual é esse meu objetivo? Que vocês entendam, que vocês consigam fazer sua prova, que vocês alcancem o cargo que vocês desejam. Ou o meu objetivo, não, eu só quero gravar por gravar. Eu tenho que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? Levar vocês, né, ali humanamente falando, ajudar a vocês em sua aprovação.
Então, o que a Política Nacional de Meio Ambiente ela vai visar? O que ela vai priorizar? A Política Nacional de Meio Ambiente visará, inciso primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico. 2. A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, Estados, DF, territórios e municípios. Terceiro, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e as normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais, que nós vemos um pouquinho lá atrás. Quarto, ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Quinto, a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Ou seja, que é uma conscientização, né? Sexto, a preservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Aí, quando você fala aqui, o que eu entendo por essa disponibilidade permanente, o que nós havíamos falado um pouquinho antes? Eu entendo aqui as gerações futuras. Aqui nessa disponibilidade permanente, vem à minha mente as próximas gerações, que também vão dispor destes recursos ambientais, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, disponibilidade permanente, eu penso nisso, nessas gerações futuras. Vamos lá. Sétimo, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Artigo 5º. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos governos da União, Estados, DF, territórios e municípios, no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. Ok? Opa! Ou seja, essa Política Nacional de Meio Ambiente, elas vão ser formuladas em normas e planos aos governos, relacionando-se, priorizando-se a preservação e a manutenção tanto da qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico. Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Tanto que se eu tenho poluidor, posso ter poluidor tanto de direito público quanto de direito privado. Bora lá. Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 9º. São instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Só uma pausa, gente, para eu poder tomar uma água novamente. Só um minutinho. São instrumentos, então, da Política Nacional. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Então, eu preciso ter um parâmetro do que é uma qualidade ambiental. O zoneamento ambiental. A avaliação de impactos ambientais. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ou seja, quais são as atividades que eu tenho que são poluidoras, tá? Quinto,
Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação e absorção de tecnologias voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Deixa eu mudar aqui meu material. Sexto, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Sétimo, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Oitavo, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Nono, as penalidades disciplinares ou compensatórias ou não ao cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Pessoal, aqui nós tínhamos uma extensa lista de incisos que eu achei muito, mas muito puxado trazer um por um. Ou seja, eu coloquei aqui uma reticência. Se você quiser saber mais, basta você digitar lá no Google mesmo a lei, o número da lei bonitinho dessa política nacional e você vai encontrar, tá? Bom, proteção do meio ambiente. Vamos parar um pouquinho, então, a lei e vamos tratar dessa proteção propriamente dita. Vamos lá? Bom, tradicionalmente, a avaliação de risco focava principalmente em acidentes após acontecer. Foi o que eu falei para vocês. O que eu tenho? Vamos pensar numa linha de raciocínio aqui, ó. O que eu tenho, né, na época? Eu tenho o meio ambiente, tá? Vou pensar assim. É assim que eu maquino na minha mente, tá? E aí, daqui para trás, eu não tenho uma preocupação de uma preservação, de uma metodologia que vai assegurar as gerações futuras. Não. Só que se alguma coisa acontece, aí sim, daqui para frente, eu tenho uma reparação. Ou seja, eu só me preocupo depois que o acidente acontece, né? Bom, e a perspectiva em relação a este tema sofreu uma mudança drástica ao longo dos anos, principalmente nos países desenvolvidos após o ataque terrorista de 11 de setembro. Isso levou os países a uma pesquisa séria e intensa em o quê? Metodologias de avaliação de riscos em segurança e ao conceito de preservação de acidentes. O que antes era aplicado somente em acidentes de trabalho, também passou a ser considerado para incidentes e preservação de acidentes ambientais. Assim, cada dia mais, a segurança do trabalho baseada apenas no cumprimento mínimo das exigências legais, dissociada das questões ambientais e de sustentabilidade, tem se tornado ultrapassada. Ou seja, como nós estamos falando durante todo esse tempo, você tem uma preocupação com o sistema ambiental, com o sistema ecológico muito grande, o sistema de sustentabilidade muito grande. Ou seja, muitas organizações, por competitividade de mercado, incorporaram esse novo paradigma em seus negócios e foram pressionados a implantarem sistemas integrados, como, por exemplo, normas certificadoras de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Então, você começou a ter uma preocupação a mais com estes sistemas. Ou seja, o meio ambiente, definido pela Política Nacional de Meio Ambiente, na Lei 6.938, é o conjunto de condições de leis, que é, no caso, né, influências e interações de ordem física, química e biológica. Podemos entender, então, que o meio ambiente abrange não somente o meio natural, água, solo, fauna e flora, mas também aquele produzido ou que tem interferência humana, como as cidades, edificações, ruas e entre outros. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós falamos em meio ambiente, o que vem à nossa mente?
O que se materializa na nossa mente? O verde, o solo, a terra, o ar. E não é só isso. Olha para a cidade, como está falando aqui, edificações, ruas, a interferência humana. Porque tudo, querendo ou não, você tem uma interferência no meio ambiente. Então, por exemplo, eu estava com a minha família passeando, né, andando, né, de carro, e eu estava observando muito o meu redor. Muito, 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 muito no redor. Eu sou uma pessoa que eu observo muito onde eu passo, o que eu vejo. E eu estava vendo ali os prédios super, né, altos, a população em si, como um todo. E você, às vezes, nem vê, por exemplo, uma árvore, ou dependendo ali daquele dia agitado, você não consegue sentir um vento, você não consegue ver isso. Ah, então significa que eu não estou de frente para o meio ambiente? Não, mas eu também tenho aquele que é produzido ou tem uma interferência humana. Os prédios, pinturas, lojas, enfim. Você para e você observa de uma outra forma, tá? Olha o que vai me dizer o artigo 25 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, o meio ambiente equilibrado eu não tenho só para hoje, eu tenho para o meu amanhã, para as gerações futuras. Compreende-se, então, que o meio ambiente contempla o ser humano e o contexto no qual está inserido, podendo ser social, econômico, político e entre outros. Esse conceito que se assemelha ao da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que muitas vezes é ligado somente aos recursos naturais, mas que também envolve a parte social e econômica, ou seja, essa sustentabilidade eu não tenho só a recursos naturais, eu tenho a recursos sociais, a população, a sociedade, a ordem econômica, porque eu tenho ali uma linha que vai entrelaçando. Então, o que nós entendemos aqui? Eu não posso ver a sustentabilidade apenas no seu sentido natureza, no seu sentido, por exemplo, fauna, flora, como nós vemos ali. Eu não posso excluir a sociedade. Aí eu trouxe aqui uma tabelinha muito interessante de uma doutrinadora, a Caroline Lima. Ela trouxe aqui para a gente os aspectos e impactos ambientais. Ou seja, nessa tabelinha aqui, do lado esquerdo, eu tenho os aspectos ambientais. Já no lado direito, eu tenho um impacto ambiental que deriva desse aspecto ambiental. Ou seja, aspecto ambiental, eu tenho um consumo de energia não renovável. Qual é o impacto? Esgotamento da fonte de energia e a poluição durante a extração. Consumo de água, como um aspecto. O que eu tenho no impacto? Diminuição da disponibilidade hídrica e o esgotamento desse recurso. O descarte regular de resíduos sólidos. O que eu tenho aqui? Contaminação do solo e do lençol freático e a queima dos resíduos. No aspecto, eu tenho as emissões atmosféricas. E o que eu tenho no impacto ambiental? A poluição do ar e as mudanças climáticas. Ou seja, para cada aspecto, eu tenho um impacto ambiental. Para cada aspecto, eu tenho um resultado ambiental. Ok? Muito obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. Nos encontramos na aula de número 5, que nós ainda vamos dar prosseguimento neste assunto que é de extrema importância. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!